Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o HP10. Se você usa dosímetro, saiba que o HP10 está totalmente ligado à dose que você recebe. O HP10 está valendo desde janeiro de 2019 e antes de começar esse vídeo, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações para que não perca os próximos conteúdos. Dosimetria é um tema muito específico e acredito eu que algumas coisas não podemos deixar de passar despercebida, como os detectores de radiações, os dosímetros, quais são os limites de dose dos IOEs, a normativa da CNEM 3.01, a grandeza que utilizávamos anteriormente, que era a grandeza HX, e por fim o HP10. Antes de entrar no nosso tema, quero passar para vocês os tipos de detectores, que temos os detectores a gás, os cintiladores e os dosímetros. Esses três são importantes tipos de detectores de radiação. Daremos um foco mais para frente aos dosímetros, mas antes eu quero falar com vocês sobre o objetivo dos detectores. Os detectores têm o objetivo de detectar a radiação que não é possível que nós possamos sentir apenas com os nossos sentidos humanos. Por isso usamos esses dispositivos para quantificar as radiações e mostramos em unidades específicas de medida. Vamos falar um pouquinho sobre os detectores a gás. Eles são conhecidos também como detectores por ionização em gases. Isto porque a radiação incidente no volume sensível, o gás, cria pares de íons que podem ser contados em um dispositivo de medida elétrica, que será uma unidade de leitura. Este é um exemplo de uma câmara de ionização, que também tem o nome de um detector proporcional, também conhecido por Geiger-Müller. Trouxe um exemplo também para conhecimento da câmara de ionização, onde a corrente gerada não é dependente da tensão aplicada, mas sim uma função do número de interação com os fótons incidentes. O nosso próximo detector é o contador proporcional, onde são os elétrons que são acelerados em direção ao ânodo com energia suficiente para ionizar outros átomos. Este detector é conhecido como proporcional, pois o pulso elétrico ele é gerado e é um múltiplo da interação ocorrida no gás. Nos aprofundando um pouco mais no detector Geiger-Müller, o número de elétrons coletados é independente da ionização inicial feita pelo fóton incidente. Os pulsos gerados têm grande amplitude, maior que 1 volt, simplificando a instrumentação. Agora iremos falar sobre a NN 3.01, que é uma norma da CNEM, que estabelece diretrizes básicas de proteção radiológica. O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à radiação ionizante. E é muito importante lembrar que através da CNEM que temos os nossos limites de dose, onde teremos dose efetiva para corpo inteiro, por exemplo, onde o IOE receberá uma dose de 20 mSv no máximo anualmente e o indivíduo de público 1 mSv. Se você é um usuário de dosímetro, você tem que entender que o HP10 ele tem muita importância durante o seu dia a dia de trabalho. Eu vou mostrar uns dados mais à frente, dizendo o porquê que o HP10 é importante. Essa grandeza HP10 ela já era usado em outros países há muitos anos e agora adotamos aqui no Brasil. O impacto maior que tem será nos laboratórios de dosimetria, porque eles que serão os responsáveis por realizar a leitura dos nossos dosímetros. E vale salientar também que dosímetro não é um EPI, ele apenas quantifica a dose que recebemos durante a nossa jornada de trabalho. E quais são as grandezas de dosimetria? Temos a grandeza HX, que ela é uma grandeza que era feita até janeiro de 2019, onde a sua calibração era com dosímetro no ar livre, que não levava em conta as diferentes qualidades energéticas do feixe de radiação. E já na grandeza HP10, é irradiado sobre um fantoma que simula o tronco do corpo humano,
a uma profundidade de 10 milímetros. E esse fator de atenuação ele é altamente dependente da qualidade do feixe de radiação. Então, lembrando, na grandeza HX, calibração era feita ao ar livre. Já na grandeza HP10, a calibração é feita através dos phantons. E para quem não conhece um phantom, ele também é utilizado na tomografia, mamografia, em todo o setor de imagem, porque ele simula os órgãos do corpo humano e através deles se calibram os aparelhos também, faz a calibração de dose. Por exemplo, na tomografia utilizamos bastante esses phantons. Os dosímetros eles vão ser usados na altura do tórax. Por quê? Exatamente porque será na altura do tórax que teremos os nossos órgãos vitais mais importantes. Então, sempre que usar o dosímetro, use na altura do seu tórax. Na grandeza HX, a dose que a gente recebia, ela só era medida a partir de 0,2 millisieverts. Então, olha que interessante. Se o IOE recebesse uma dose mensal de até 0,19 millisieverts, essa dose ela não era contabilizada. Então era uma dose que praticamente ficava nula, ninguém ficava sabendo. Então a dose na grandeza HX que não forem contabilizadas em um ano, eu trouxe uma continha aqui bem interessante. Imagine comigo 0,19 millisieverts em 12 meses. Se você fizer isso multiplicado, vão dar 2,28 millisieverts. Agora faça uma multiplicação desses 2,28 millisieverts em 25 anos, que é o tempo que o profissional da radiologia trabalha, tem a jornada de trabalho até a sua aposentadoria. São 57 millisieverts que não são contabilizados. E qual que é a diferença agora quando a gente compara todos esses dados com o HP10? No HP10 a dose ela é registrada a partir de 0,1 millisievert. Então, se o IOE recebe uma dose de até 0,09 millisievert, essa dose ela não é contabilizada, mas compara aí com a dose do HX, como já decai pela metade. E vamos trazer essa mesma conta, só que agora no HP10. Se o IOE durante o ano recebe uma dose de até 0,09 millisieverts, essa dose não é contabilizada. Multiplica isso vezes 12, vai dar 1,08 millisievert. Lembra lá no começo do nosso vídeo que eu falei sobre as tabelas de limite de dose? Se você lembrar, o limite da dose do indivíduo público é 1 millisievert. Então, passou apenas um pouquinho a dose do indivíduo público. Faz uma conta dessa dose também com os 25 anos, assim como fizemos com HX. São 27 millisieverts que não são contabilizados durante toda a jornada da nossa profissão. Isso em dados hipotéticos que estamos falando, tá bom? Então esse foi o objetivo do vídeo hoje. Tive o primeiro contato com o HP10 através do Flávio Vieira, que trabalha na Industrial, que é um cara que sempre está falando acerca desse assunto, porém não são todos que acabam despertando interesse. Então o vídeo foi realizado hoje para despertar o interesse em você também. Vá atrás um pouquinho de saber mais sobre o HP10 para entender mais sobre a leitura do seu dosímetro, assim como eu fiz essa pesquisa para trazer um pouco mais aqui para vocês. Muito obrigado aí, pessoal.